Olá, senhoras e senhores, na aula de hoje nós vamos falar sobre proventos. Todos os proventos recebidos por horas de ativo que nós temos em carteira. Então vamos começar da seguinte forma: o que são ativos em carteiras? Sabe aquele fundo imobiliário que você compra, aquela ação que você compra e que você deixa ele posicionado, ou seja, está em carteira. Esses ativos, eles também vão te remunerar. Proventos nada mais é do que uma forma de ser remunerado. Como é que eu ganho dinheiro na bolsa de valores? Muitas das vezes a gente vai para a bolsa de valores e vamos comprando só na expectativa de que um ativo que eu compre barato evolua o preço e eu vendo ele mais caro e eu ganho na diferença entre a compra e a venda. Isso é uma das formas de ganhar dinheiro, uma das formas de ser remunerado na bolsa de valores. Mas, se a gente conhecer todos os proventos, todas as formas de remuneração que um ativo financeiro pode me dar, eu talvez encontre outras estratégias, talvez eu tenha mais discernimento na tomada de decisão. Então, vamos junto. Os proventos que por horas eu recebo em ativos em carteiras, eles são nada mais são do que remuneração e que eles podem vir de diversas formas. Pode vir em dinheiro, pode vir em dividendos, pode vir em juros sobre capital próprio, pode vir em bonificação, pode vir em desdobramento. Percebe que eu tenho um leque de situações que podem acontecer e me trazer recursos, que pode me trazer remuneração por estar presente, por estar posicionado em determinado ativo? É isso que os buy and hold faz, é isso que leva com que os investidores ficam posicionados por muito tempo, ou no position trade, ou efetivamente os buy and hold, que daí vai por muitos anos com aquele ativo. Porque eles não só deslumbram a oportunidade de ganhar dinheiro com a valorização de uma cota num preço com o aumento dela, ou um short, né, se você vender esperando ela cair, mas também por essas remunerações que podem acontecer. Então nós temos ali remuneração em ações e fundo imobiliário, que eu vou trazer os dois cenários que são muito próximos um com o outro. O recebimento de dividendos, o recebimento de juros sobre capital próprio, no caso de ações. No caso de fundo imobiliário, os rendimentos do fundo durante o mês, que é chamado de dividendos ali também, ele é pago. E o que eu faço, Luiz Fernando, com esse dinheiro que está caindo na minha conta? O que eu devo fazer? Eu devo pagar imposto sobre isso? Né? Tem incidência de imposto? Se não mensal, lá no ajuste anual, como é que eu vou fazer isso para declarar esses valores recebidos? É importante entender que cada situação tem a sua característica. É difícil aqui para mim tentar pegar todos os ativos. Então, como nós estamos falando de mercado nacional de B3, eu vou trabalhar em fundo imobiliário, vamos trabalhar em ações, vamos trabalhar em BDRs, porque são os ativos que remuneram mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou até mesmo anualmente, mas sempre de uma forma linear. Então eu compro uma ação, enquanto eu não negociar ela, eu vou estar recebendo dividendos. Eu posso estar recebendo juros sobre capital próprio. Os fundos imobiliários da mesma proporção e os BDRs da mesma proporção. Cada fato desse, ele tem a sua questão tributária. Então, pode chegar no final e você dizer o seguinte: beleza, eu não pago nada. Tá? Então, essa aula se resumiria assim. Os proventos por horas recebidos aqui no Brasil, pelo menos até a data de hoje, que não há nenhuma mudança mais drástica na tributação, você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. Eu garanto para você que você não vai pagar nada. Não vai pagar nada de dividendos, não vai pagar nada de juros sobre capital próprio. Se tiver bonificação, desdobramento, direito de subscrição salvo se você não vendeu o direito, né? Então, todas as formas de remuneração, ela tem as suas regras e ela tem as suas formas de se lidar. Talvez você não vai pagar o imposto agora, mas é interessante você entender para que facilite a sua jornada lá na declaração do imposto de renda. Então vamos começar sobre dividendos. Dividendos nada mais é do que a distribuição de um recurso, né, de um lucro para os acionistas. Essa distribuição de lucro aqui no Brasil, os dividendos, por enquanto, ela é isenta de imposto de renda. Então, se eu receber dividendos, eu não vou pagar imposto porque os dividendos são isentos. Essa informação é de suma importância para quando chegar lá no período de imposto de renda, você saber aonde informar os dividendos recebidos durante o ano.
Existe lá na declaração do imposto de renda a ficha isentos e não tributáveis. Então, eu já entendi que os meus dividendos são isentos, existe uma ficha de isentos e não tributados, e é ali que nós vamos lançar. Beleza, Luiz, olha que coisa simples. Mas percebe que sim, uma informação vai fazer toda a diferença? E se você não soubesse dessa informação? Então, os dividendos, uma forma de remuneração, é isenta, não pago nada mensalmente, mas eu vou lá na minha declaração do imposto de renda e vou ter que informar o montante de dividendos recebidos durante o ano por ativos e que são isentos de pagar um imposto. Uma outra forma que é comum a gente ter como proventos recebidos é o juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio ele não é isento, mas ele tem uma tributação exclusiva. O que significa isso? Significa que o responsável por gerar o imposto, por fazer o cálculo do imposto, gerar a guia, fazer o pagamento e informar a Receita Federal, não é você, contribuinte, não é você, investidor, mas sim a empresa que está pagando o juros sobre capital próprio. Esse juros sobre capital próprio, então, ele tem uma tributação exclusiva e vai chegar para nós já com o trabalho tudo feito e lá na declaração do imposto de renda eu vou ter que informar na ficha de tributação exclusiva que o montante que eu recebi de juros sobre capital próprio. As informações é que vai fazer com que você consiga desenvolver o trabalho e entregar lá na declaração do imposto de renda. Um é isento, outro é tributação exclusiva. Juros sobre capital próprio você paga, mas você só não percebe, porque ele já vem descontado na fonte. Beleza? Muito bem. Uma forma de você ser remunerado pode ser em dinheiro, né? Ou dividendos, ou juros sobre capital próprio, ou bonificação de ativos, ou... Fugiu a palavra. Peraí que vem. Tomar um café e uma água, que daí volta. Desdobramento. Falei que vinha? É só pegar o café, o cheiro do café faz com que a gente consiga desenvolver. Então, cada proventos desses recebido, muitas das vezes nós não vamos fazer nada, além de gozar, obviamente, dos benefícios. Mas lá na declaração do imposto de renda você vai precisar informar. Então, todo provento recebido, tudo que você ganhar dinheiro, que é remuneração, controle isso, já vai organizando para entregar a declaração do imposto de renda. Quando há um desdobramento, por exemplo, você tem posicionado, você vai ter que fazer o cálculo mensal e encontrar um novo custo médio. Então, aumenta a sua quantidade de cotas, diminui o valor do preço dessas cotas e você vai ter que calcular o custo médio ponderado. Então, lá na ficha de rendimento, na ficha de bens e direito, você vai ter que informar que você tinha em 31/12 do X1, vamos pegar assim, X cotas do ativo, a um valor de Y. Em 31/12 do X2, você tem o dobro de cotas, ou 50% a mais, com o mesmo montante financeiro, custo médio diferente, porque você ganhou mais cota pelo desdobramento que teve. Então, os proventos recebidos devem ser registrados no mês que você recebeu, documentado isso, e tudo deve ser informado na sua declaração do imposto de renda. Por quê? Porque é remuneração e aumento de patrimônio. Remuneração e aumento de patrimônio deve ser informado na sua declaração. E aí tem uma coisa que é os proventos recebidos e os proventos a receber. Proventos recebidos durante o ano, dividendos, rendimentos isentos não tributáveis, juros sobre capital próprio, dividendo, rendimentos com tributação exclusiva, desdobramento, cálculo do custo médio, ficha de bens e direito, aumento das cotas que eu tenho. Então, tudo deve ser atualizado, deve ser lançado, reconhecido na sua declaração do imposto de renda. Mas pode vir também um informe de rendimento com valores em trânsito ou valores a receber. E aí, o que é isso, um valor a receber? O que é proventos a receber? Proventos a receber nada mais é do que o direito que você tem de receber determinado valor, determinada cotas, determinado juros sobre capital próprio em datas já pré-definidas, mas que você não recebeu. Então, você não tem em caixa, mas você tem o direito. Lá na ficha de bens e direito, você vai informar que você tem o direito a receber X valor em tal data que vai chegar, tá? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Luiz, mas veja bem, se em 31/12 eu tenho o direito a receber e eu vou receber só em março do ano subsequente, por que eu vou informar na minha ficha de bens e direito e não espero receber
E depois que receber, na outra declaração eu informo isso nas outras fichas. Porque você tem ali um direito a receber. E o seu patrimônio já vai ser somado ali. Você já começa a demonstrar para a Receita Federal que você vai ter uma remuneração diferente. Que você vai ter um aumento de capital. Você vai ter um aumento de patrimônio. E aí é um contador também dizer, né? Eu gosto de deixar tudo muito claro, né? Você demonstrar, até para que você possa ali, ao preencher a declaração do imposto de renda, já ter um controle maior das suas coisas. Olha, eu recebi tanto dividendo, recebi tanto de sobre capital próprio. Olha, tantas empresas houve subscrição e bonificação e eu ainda tenho no primeiro trimestre receber tanto valor. Então eu recebi tanto e tenho tanto a receber, bens e direito, ok? Entrada de caixa e expectativa de entrada de caixa. Eu acho que é interessante para que a gente possa controlar e começar ali registrar os seus fatos e ter um acompanhamento melhor dos seus rendimentos, um controle melhor do seu patrimônio, das expectativas que você tem de entrada de caixa, até programação de entrada de caixa e de saída de caixa. Se você me procurasse, mesmo pessoa física, tem muitas pessoas físicas que me procuram para fazer livro caixa para ela, sabe? Controle de caixa, o quanto ela gasta, o quanto ela recebe, o quanto ela gasta, o quanto sobra da remuneração dela e o que ela vai fazer com essa remuneração, o quanto ela vai disponibilizar para lazer, o quanto ela vai disponibilizar para aumento de padrão de vida e o quanto ela vai disponibilizar para investimento a longo prazo, ok? Mas isso é um outro rolê que a gente vai conversar num futuro não tão longe, porque essa comunidade aqui pretendo também trazer muitas pessoas, amigos e eu também falando sobre educação financeira. Mas então nós temos proventos recebidos, em que cada provento tem a sua especificação sobre a forma de tratar a tributação. Você não vai pagar, muito pouco provável que você pague alguma coisa nesse recebimento de proventos, salvo o direito de subscrição se você vender esse direito. Mas você tem que informar isso na declaração do imposto de renda e cada fato tem o seu campo específico para informar, ok? Então controle o que você recebeu e já caminhando com documentação para você informar na declaração. E o que você tem a receber, é um direito que você tem a receber, também te oriento você a informar na declaração do imposto de renda para formar seu patrimônio e os seus bens e direitos, beleza? Porque um ativo, né? O que é o ativo? O ativo de uma empresa é o conjunto de bens e direito. No seu caso, o que é o teu patrimônio? É o conjunto de bens e direito. O que eu tenho de bens, o que eu tenho de dinheiro em espécie, o que eu tenho de dinheiro em carteira, o que eu tenho de dinheiro em aplicado e o que eu tenho dinheiro a receber. Porque uma vez que já foi provisionado, isso é interessante falar, uma vez que já tem ali a provisão que você vai receber, ninguém mais tira. Mesmo que você sair daquele ativo, dependendo da data, que se já passou a data de corte ali, você tem o direito a receber, tá? Então, e até mesmo para você fazer um ajuste de carteira, esses proventos receber é interessante. Puta, eu não chegou na data corte, eu ia desfazer isso aqui, vou segurar um pouquinho, porque daqui a pouco entra essa grana a mais ali, daí eu saio dessa posição, ok? Todas as informações são pertinentes para a tomada de decisão, ok? Então, o lançamento de direitos a receber é para que você possa ter o melhor controle e melhor tomada de decisão. Já os proventos recebidos é para informar para a Receita a origem dos recursos que você utilizou durante o ano. Eu espero ter ajudado, vamos junto e até daqui a pouco, porque tem muita coisa ainda para a gente falar.